Então vamos lá. Hoje nós vamos ter um estudo, acredito que um pouco impactante, porque vai mexer um pouquinho com, acredito que todas as pessoas aqui, uma vez que temos a Escritura como nossa regra de fé e prática. Nós buscamos pela verdade e nós queremos conhecer a verdade. E a verdade vem, de fato, nos abrir o entendimento em várias áreas. Tá? Aqui, especificamente, nós não vamos trabalhar o contexto desse texto citado, porque eles querem pegar o Senhor Jesus numa situação delicada, né? Quem faz essa pergunta para Jesus são os saduceus. Os saduceus, eles não criam na ressurreição. Então, tudo que envolvia a ressurreição, eles não acreditavam nisso. E aí eles fazem eles pegam a lei e perguntam, né? Senhor Jesus, a lei diz o seguinte: se uma mulher casar com o filho mais velho e morreu o filho mais velho, mas ela não teve filhos, e aí eles colocam como se fosse 7 homens da família, aí morre o primeiro, o segundo, o terceiro, o sétimo, e nenhum deles deu a possibilidade de ter filhos com ela. Aí eles perguntam para Jesus: e na ressurreição? Com quem que ela vai ficar dos 7? Eu acho que Jesus nessa hora ficou muito... meu Deus. Mas ele fala ele dá uma resposta muito sábia até o final do texto, mas para nós vamos explorar isso. Errais por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Então aqui tem duas coisas bem claras, né? São duas coisas que ele fala. As Escrituras é o erro do homem não conhecer, e também o poder de Deus. Até aqui tudo certo? Então vamos lá para Gênesis capítulo 3. Vamos falar um pouquinho sobre por que o homem tem uma dificuldade enorme de reconhecer que está errado, né? Gênesis 3, nós vamos começar ali do verso 8. Vocês lembram que ali houve a queda, né? Eles desobedeceram a Deus, e Deus, toda a viração do dia, conversava com eles, e exatamente depois que eles desobedeceram, o Senhor veio para conversar com eles, e acontece então esse bate-papo. Gênesis 3, quem vai ler para mim hoje? Ninguém, não tem ninguém. Cadê os homens? É que eu ficar lendo é ruim. A Giovana está apontando o João. Luiz, depois você vai ter uma conversa séria lá em casa, Giovana. Eu leio. Querendo achar um voluntário meio... Verifica qual que é esse. É outro microfone? É outro microfone. Alô? Isso. Aí sim. Aí, obrigado. Ok, então vamos lá. Gênesis 3, verso 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Parece piada, né? Alguém se esconde de Deus? É só lembrar do Salmo 39, onde você for, a presença dele, o olhar dele, não tem como fugir, tá? Mas eles, a tentativa, erraram, vamos se esconder, tá bom? O 9. E chamou o Senhor Deus a Adão
e disse-lhe: Onde estás? Aí vale a pena já dar um close aí nos homens, os machos. Com quem que Deus foi tirar satisfação? Com Adão. Qual foi a mensagem que Adão passou para ela, né? Às vezes o homem passa uma mensagem para a esposa tão... Eu vou abrir um parênteses. O homem atende o telefone, conversa. Aí a esposa pergunta, o que vocês conversaram? Ah, foi isso. Ou seja, de 30 minutos de conversa, ele resume em uma palavra. Ele não sabe conversar, explicar. E com relação a Adão e Eva, tem uma possibilidade muito grande da maneira como ele expõe para Eva, né? Versículo 10. E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Nós vamos até o 13. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não a comesses? Então disse Adão: A mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizestes isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Ok, de quem é a culpa então? A culpa, ou seja, desde que o pecado entrou no mundo, é muito difícil alguém reconhecer o erro, né? A culpa. Então, eu vou trazer uma definição que a Bíblia, ela trabalha, por exemplo, ela fala em erro, ela fala em pecado, ela fala em iniquidade, ela fala em transgressão. Todas têm a raiz em hamartia no grego, que significa errar o alvo. Pecar é errar o alvo. Iniquidade é errar o alvo. Quando o Senhor Jesus fala, errais por não conhecerdes as Escrituras, é exatamente isso. Eu estou errando o alvo, porque eu desconheço a Escritura. Então, aqui nós temos uma demonstração muito clara, né? Eu consigo ver o erro dos outros, mas o meu, eu não consigo, né? Na psicologia isso ainda é mais forte ainda, né? Tratar das pessoas. Você já percebeu várias coisas, mas a pessoa não consegue enxergar. Você imagina depois, então, quando a Bíblia, numa oração, alguém ora da seguinte maneira: expurga-me dos que me são ocultos. Tem aqueles que são visíveis e tem aqueles que ainda são ocultos, né? Que não se expõe, não se fala, não põe para fora. Então, tem essa questão aí de errar o alvo, e nós percebemos aqui que isso fez muito mal e faz mal até hoje, né? De passar a culpa ou fulano que errou, foi a minha esposa, enfim, o senhor está completamente errado quando o senhor me deu essa esposa, porque ela que me fez errar, né? A conclusão que se chega é isso. Porém, nós vamos lá para Lucas capítulo 15, que aqui nós temos um erro também, mas a pessoa tem uma outra percepção: não se esconder, não pôr a culpa no outro, mas é uma atitude de sabedoria aqui. Lucas 15, nós vamos ler 17, 18 e 19. Contextualizando, né? É a parábola do filho pródigo, aquele filho rebelde que pede a herança antes do pai falecer, enfim, ele vai para uma terra longe, enfim, gasta tudo o que tem, lá comendo as bolotas dos porcos, ele lembra da casa do pai, e aí ele tem essa decisão que nós vamos ler, do 17 ao 19. E,
caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Ok, volta para mim no 18, por gentileza. Vamos imaginar essa frase assim. Essa frase eu ouço de vez em quando por aí, tá? Levantar-me-ei, ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, se eu pequei, se eu errei contra o céu e perante ti, aí o 19, já não sou digno então de ser chamado teu filho. Essa expressão, se eu pequei, você está dizendo que você não pecou, você não errou. Mas como o outro fez alguns apontamentos, então você se justifica. Se eu pequei, me perdoe. Na verdade, não é isso. O que o filho faz aqui no verso 18, vamos voltar lá. Pai, errei, pequei contra o céu e perante ti. É literalmente a pessoa reconhecer: eu errei. Mas a atitude normalmente do erro é esconder. Quem já quebrou a xícara e não queria que a pessoa soubesse, misturou com as outras? Não? Ninguém fez? Todo mundo santo aqui? Ah, que lindo! Né? Quem já fez um negócio muito errado, mas no dia não resolveu contar porque seria um fervo terrível? Vou esperar dar um tempo, aí eu vou falar. Eu estou vendo santidade de tudo que ela... Mas normalmente a pessoa, quando erra, ela sabe, mas ela, né? Difícil. É difícil reconhecer, ainda mais quando o sangue está ali pulsando, né? Então vamos lá. Um sentimento muito grande brota quando a pessoa erra. O primeiro dele, ou o número 1, é a culpa. Quem acompanhou aquele pai que matou os 2 filhos e aquela mãe agora, por uma traição, vai carregar uma culpa brutal e vai precisar de acompanhamento, vai precisar de tratamento, porque a culpa vai acompanhar mesmo, tá? Independente de defender caso ou caso. O fato é que o primeiro sentimento no erro vem a culpa. A pessoa não consegue, às vezes, olhar no olho do outro, porque a culpa está lá dentro. Cabeça baixa. Enfim. Tem o sentimento ainda de vergonha, de frustração. Errei de novo. E um sentimento, às vezes, de raiva. Puxa vida, mas você nunca acerta. Então, o que nós vamos mexer um pouquinho hoje é nesse sentido de que eu não quero errar, e eu sei que você não quer errar. Porque esses sentimentos não são bons e nos deixam para baixo, ok? Então vamos lá. Em 1962, o ano mais lindo que o mundo já teve, eu nasci. Olha que lindo. Se alguém é de 62 aí, fantástico. Muito bem. De 62 até 87, igreja, vai no culto, vem do culto, tenta obedecer, tenta acertar, tenta fazer o correto, erra, faz um monte de coisa, até o momento que em 1987 eu vim conhecer a obra da cruz, que é a segunda coisa que o texto diz: errais por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. O poder de Deus é o que transforma o homem. Só que é muito importante, gente, detalhes. Eu quero convidar a igreja a abrir em Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o... Gente, o Evangelho concentrado,
Sabe aquele chá concentrado, o café concentrado? O poder de Deus é concentrado. Toda a palavra é poder, porque Ele criou todas as coisas e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, mas para a salvação do homem é um poder concentrado. Esse poder é o Evangelho. Tá? É aquilo que Jesus mostrou. Ide, pregue o Evangelho, porque o Evangelho ele salva. Então, em 1987, eu conheci o Evangelho. O Evangelho, a boa notícia. Jesus morreu na cruz, mas quando ele foi levantado da terra, ele me atraiu. Eu fiquei sabendo que quando ele morreu, o meu velho homem morreu com ele. Foi destruído o corpo do pecado. E também no Evangelho está implícito a ressurreição de Jesus e, consequentemente, juntamente com ele, ele me ressuscitou. E me fez algo sobrenatural, que está lá em 2 Coríntios, não precisam ir lá, que é, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então, a partir de 1987, nova criatura. Ou seja, durante 25 anos, sem a vida abundante de Cristo. Um religioso tentando acertar. Depois de 87 até hoje, 39 anos, usufruindo da vida de Cristo, não querendo errar mais. Mas por não conhecer as Escrituras, em alguns erros já fui pego. Por isso que é um desejo enorme ainda de conhecer mais e mais e mais as Escrituras. Vou fazer uma pergunta aqui. Quem não veio quinta-feira? Apaga. Quem sabe quem é Gaio? Não, Mafalda, você não, Mafalda. Você estava na quinta. Eu fiz algumas perguntas para testar o conhecimento. Quem foi Gaio? O que Gaio tinha? Que doença que ele tinha? Quem que escreveu para Gaio? Nossa, vou pegar muita gente. Então fecha isso, os curiosos, né? Procurem o pessoal da quinta. Muito bem. Esses 39 anos, então, nessa busca tremenda, o que devo fazer para não errar? E durante todo esse tempo é aquela expectativa, eu preciso conhecer as Escrituras, eu quero conhecer as Escrituras. Salvo estou, nova criatura eu sou, a obra de Cristo me alcançou, em Cristo Ele me fez santo, irrepreensível e inculpável. Se eu morresse há 10 anos atrás, ou se eu morresse hoje, estou salvo pela graça do bom Deus. Mas como eu continuo vivendo, eu preciso de ter o discernimento da Escritura para não errar no meu dia a dia. Ok? Então, quem está comigo nessa percepção, vamos caminhar. Eu não quero errar. Ok? Vamos lá. Hebreus 12, ele vai nos ensinar o seguinte. Hebreus 12, versículo 1. O que diz? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos, com paciência, a carreira que nos está proposta. Correr com paciência, tem isso? Né? São as maratonas, né, gente? Correr com paciência, você vai alcançar. Agora, se sair desenfreado aí querendo atropelar, o que significa isso? Você vai errar, não adianta. Tem coisas que, pelo fato de você não conhecer, você vai errar. Tá? Uma das coisas que eu vejo as mulheres errando logo no início, quando nasce de novo, é querer converter o marido. Aí ela fala na cabeça do marido, arruma uma situação para levar o marido para a igreja. Não adianta, gente. O marido é ganho sem palavra. É o que a Bíblia ensina. É o testemunho seu que vai fazer isso. Tá? Ou seja, não adianta atropelar as coisas. É no caminhar, à medida que você vai conhecendo as Escrituras,
E você vai então correndo com paciência uma carreira que já está traçada para ti. O 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olhar para a religião, olhar para a igreja, olhar para as pessoas, você vai ter uma decepção enorme. Se você olhar para mim, então, lascou. Por quê? Porque eu também estou aprendendo. Né? Às vezes a ideia... o meu TCC eu fiz junto com o padre Benjamin. Exatamente para mostrar a ideia que as pessoas têm de padre e pastor. Pelo fato de eles falarem da parte de Deus, dá a impressão de que eles são deuses. Mas são os que mais sofrem. Aliás, é a segunda classe que mais tem suicídio entre padres e pastores. Primeiro vêm os médicos, depois vêm os padres e pastores. Então, porque atribui-se uma função a eles e parece que eles são. Não, nós não somos. Nós somos carne, osso. Nós precisamos do Senhor Deus. Precisamos conhecer as Escrituras também, e a nossa fragilidade é a mesma de todo ser humano. Muito bem, e daí vem o versículo seguinte. Então nós temos um espelho, Jesus. O verso 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então vamos pensar, Jesus veio, fez a sua missão e morreu. Quem conheceu o pastor Antônio Abuchaim, veio, fez a sua missão e morreu. Pastor Glenn está quase chegando lá. Eu também. E nós vamos chegar. Não tem o que fazer. Não tem como fugir disso. Graças a Deus que vai passar céu e terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Ou seja, nós temos uma missão aqui, e o que nós não podemos perder é ânimo, não podemos enfraquecer, nós precisamos olhar para Jesus. Você tem uma missão, eu também tenho, eu não quero errar, e eu preciso do Senhor tomando na minha mão todos os dias, me levando a conhecer mais e mais as Escrituras. Então, é o próprio Senhor Jesus que, pela palavra dele, evidentemente, que mostra, nós temos um alvo, é Ele, Jesus. Então, você olha para Ele, tão somente para Ele. Tem gente muito que sofreu com homens, com líderes, com denominações. Por quê? Porque deixou de olhar para Jesus. Tá bom? Então nós vamos olhar para Ele. O segundo texto muito importante que eu gostaria de ressaltar aqui, pelo fato de ser Ele, Filipenses 2. Filipenses 2, os versículos 5 a 8. Tende em vós, né? Tem uma versão que diz tende em vós, tende em vós o mesmo sentimento. Essa versão diz, é sentimento, né? Sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ah, você já mudou. O negócio ali é rápido. Como que era a outra? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento. E a outra versão diz tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O 6. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Olha que lindo isso, né? Hoje, Cristo é a nossa vida. Mas nós não temos nada a ver com isso. O barro está aqui. O que vale aqui dentro é o tesouro que é Cristo. Nós continuamos chão. O seguinte. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E o 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E
Do 9 ao 11, ele vai falar então o resultado disso. Deus o exaltou, ele deu um nome que é sobre todo nome, enfim, após a morte de Jesus tem tudo isso. Mostrando que durante esse período que nós estamos passando aqui, nós temos como uma tarefa glorificar o nome do Senhor Deus. O após a nossa partida, é galardão, presença do Senhor, céu, tudo isso é graça que Ele nos concede, tá? Mas o importante é nós termos essa percepção. Jesus, ele não errou, ele não se achou dolo na sua boca. Por quê? Porque ele era ligado diretamente ao Pai. Nós somos ligados diretamente ao Pai e ao Senhor Jesus Cristo. Então, agora sim que começa a coisa a ficar maravilhosa. Tá bom? Até aqui foi praticamente uma introdução. Então, hoje nós vamos terminar 13h, mas não tem muita importância. João 16:33, não precisam ir lá, gente. Quem começa? Ó, ninguém, não abra a tela. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. E no mundo? Tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A Bíblia chega a nos ensinar o seguinte: está alguém aflito, entre vós aflito? Ore. Então nós devemos orar, sim, aquele que está passando por uma aflição. Mas o fato é que você vai passar por aflições. Está tudo certo. Nova criatura, nascido de novo, mas aí você precisa ter essa percepção: Senhor Deus, me ajuda a passar por isso sem murmurar. Porque está escrito. Eu vou passar por aflição. Você vai passar por aflição. Não tem como fugir disso, né? Jesus passou aflição? Muitas. E Paulo? Muitas aflições. Mas aí nós vamos agora para 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. E aí nós vamos dar uma arrochada aqui. Porque quando fala aflição, é uma coisa ampla, né? Todo mundo vai passar, são aflições diferentes, uma coisa que é aflição para um não é aflição para outro, mas aqui mostra uma realidade. Por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Muito bem. Quem tem ruga, levanta a mão. Todo mundo levanta. Os adolescentes lá não estão aqui, então eles não têm ainda. Gente, nós estamos corrompendo dia a dia. As rugas aparecem. Cabelo cai. Os dentes ficam mole. Se você ler Eclesiastes, então, você vai segurar uma taça, né? Não tem o que fazer. O nosso exterior se corrompe. Eu quero que todos cheguem numa velhice alegre, porque se você está chegando numa velhice, é porque Deus está preservando você, mas nós envelhecemos e se corrompe, fica feio. Eu olho no espelho, aí eu coloco o óculos, fica mais intenso ainda, aí eu tenho um espelho que aumenta, eu me assusto. Porque a coisa fica difícil, gente, né? Não tem mais aquele brilho. Mas a Bíblia ensina isso, e para a gente, é isso, a realidade nossa é essa, não tem para onde fugir. Então nós tendo essa percepção, nós vamos nos alegrar na velhice, na adolescência, e vamos nos colocar na posição: não, eu estou velho mesmo. Quando eu ouvi a primeira vez, você vai ser avô, que trem, jamais imaginei isso, né?
Aí chega alguém para mim e fala assim, nossa, avô, mas tão novo. Né? Fazer o quê? Judiação. Vamos lá no Salmo 90, que você vai ficar mais arrepiado ainda. É o Salmo 90, os versos 9 e 10. Luiz, esse eu vou ler. Esse eu vou ter que ler. Todos puderem olhar aqui. Pois todos os nossos dias vão passando na sua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se Estava conversando com o João esses dias. O Levi, eu gosto do Levi, eu brinco com o Levi, aquela coisa toda. Vai passar um tempo, lá na frente, que de repente alguém vai perguntar para o Levi, como que era o nome do seu avô? Ixi. Passa. Hoje é tanta coisa, hoje representa tanta coisa, né? Mas passa. A próxima geração do Levi, vou contar, era alguém aí, ó, andou por aí e tal. E a Viviane também era avó de Bisa, não sei o que mais. Passa. E aí vem o verso 10, tremendo. Os dias da minha vida, da nossa vida, chegam a 70 anos. Não vou perguntar, por favor, não se acanhe, não se avexe. Você chegou aos 70, agradeça a Deus, privilégio. Deus te deu a oportunidade de ver netos, de viver a vida. Depois dos 70, desacelera. Você não tem mais pique que você tinha lá atrás. Quer jogar bola? Vai passar ridículo. A bola está indo, você está tentando ir atrás. Passou, a juventude passou. Aquela flor da idade passou. Chegou aos 70, ótimo. Alguns pela robustez vão chegar a 80. E quem sabe vão passar disso. Mas quando a Escritura nos alerta, errais por não conhecerdes as Escrituras, prepara o enxoval, prepara a casa, você vai morrer. Você vai morrer. Você vai morrer. Você vai ser sepultado. Porque acabou, sua vida aqui acabou. É uma vida terrena. Não se iluda, vai morrer. Para não fazer aquele forfé depois para filho ter que correr atrás, porque não deixou, porque não assinou. Já passei isso várias vezes, de eu poder conversar com a esposa e dizer, olha, seria interessante você falar com ele para deixar os papéis assinados, para não ter problema depois. A mesma coisa que nada. Porque parece que não vai morrer. Morre, acaba, vai morrer. Então chegou lá aos 80, o maior, nessa fase aqui, ó, pela robustez e tal, mas o maior ou o melhor deles, é o melhor, tá gente, não é o pior, a Bíblia não fala do pior, ela fala o melhor deles depois dos 70 é enfado e canseira. Cansa por qualquer coisa, tudo cansa, vai acompanhar neto? Cansa. Gente, neto do céu, cansa. Eu estou caminhando. Se Deus me der a graça de chegar até os 70, eu estou feliz da vida. Se passar, aí eu já não sei mais, porque com um rim só, gente, pensa. Né? Eu tenho expectativa de morrer aos 70. Fechou, acabou. Né? Não dá trabalho e não ser um peso também. Muito bem, nós vamos lá para Tiago. Difícil, gente, mas para você não errar, saiba, você vai morrer. Passou dos 70, é fatal. Chegou aos 70, agradeça a Deus, que maravilha. Depois dos 70, desacelera, deixa tudo em ordem, porque você pode deitar e não levantar. Seu Aquilino Rigatti, preguei para esse homem. Foi o primeiro homem que eu nunca tinha visto, mas é o primeiro homem que ouviu a mensagem em cima do pé de abacate. Eu ia pregar para a dona Idalina Rigatti, ali em Boa Vista da Aparecidinha,
Quem é de Boa Vista conhece a família Rigatti. E o seu Aquilino é esposo da dona Regina Rigatti. E a dona Regina, a esposa dele, ia na casa da dona Idalina ouvir a mensagem da cruz. O seu Aquilino queria saber o que eles falavam lá na casa da dona Idalina. Aí o seu Aquilino subiu no pé de abacate, no fundo da casa da Idalina, para ver o que eu estava pregando. Seu Aquilino Rigatti recebeu a palavra da cruz, a dona Regina, a dona Idalina, e eu fui no sepultamento, tanto do Aquilino quanto da Regina, que foi lá em Sidrolândia. Eles mudaram para Sidrolândia. E o seu Aquilino deitou. No outro dia de manhã, seu Aquilino, que morte, né? Que morte maravilhosa. Para a esposa deve ser horrível. Ai, meu Deus, o que eu faço agora? Mas para o homem, que não precisa de alguém cuidando, trocar a roupa, enfim, todo esse processo, uma felicidade. Então, quem passou dos 70 pode ser que dorme. Então, faça como Júlio César orientava. Dê um beijo na sua esposa, dê um abraço à noite, fala boa noite, Deus abençoe. Quem sabe a gente não se vê mais, tal, né? Quem sabe? A coisa vai. Acontece, não tem como não acontecer. Vai acontecer. Se for uma forma assim, vai ser maravilhoso. Vamos lá, Tiago 4. Tiago 4. Planos. O Mateus trabalha com investimentos e de vez em quando a gente conversa um pouco, ele fala de investimento de 20 anos, de 30 anos. Eu falei, filho, não, investimento no meu caso é 1 ano, 2 no máximo, porque pensar em 20 anos, isso já era, com 30 anos a gente podia pensar nesse tipo de investimento. Tiago 4, nós vamos ler ali o verso 13 a 16. Eia, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos 1 ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida, é um vapor que aparece por um pouco, e depois se desfalece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda a glória tal como esta é maligna. Isso aí nós conhecemos, né? Acredito que todos que já estão em busca de conhecer cada dia mais a verdade já conhecem o texto, mas é bem isso, ninguém garante nada a respeito de amanhã. Estamos vivendo aqui hoje, é para viver intensamente o dia de hoje, é nos alegrar durante o dia de hoje. Pode fazer plano? Pode fazer plano, né? A direção vem do Senhor, não tem problema nenhum, mas nós precisamos ter a consciência de que estamos nesse mundo, vamos morrer, estamos de passagem, chegou aos 70, glorifica a Deus e desacelera, ok? Estou caminhando para o fim, mas tem 4 textos, vocês aguentam? 4? Então vamos lá, 1 Timóteo 5:23. Uma outra coisa muito difícil, tá, de lidar se a palavra nos orienta a orar uns pelos outros para que sareis, é porque tem pessoas que têm enfermidade, certo? Só que você não quer que você seja o enfermo. Você quer orar pelo enfermo. Mas pode ser que você seja o sorteado. Ok? Não ok. Não ok. Ninguém quer esse sorteio, né? Mas o fato é que Timóteo foi sorteado. Ele tinha problema de estômago. E ele era um pregador e precisava de cura. Só que ele não foi curado.
O que o apóstolo Paulo fala para ele fazer? O 23. Não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Dá a impressão que Timóteo era meio frágil. Qualquer coisa, qualquer vento nas costas, tinha frequentes enfermidades, além de algo sério que era o seu problema estomacal. Então, você não está livre nesse mundo. Mas Deus não me curou, eu já pedi, eu já orei, eu confesso Isaías 53, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e nada acontece. Para. Senhor Deus, não sei por que está acontecendo isso, o negócio é o seguinte, eu estou salvo pela Tua graça e eu quero seguir caminhando, olhando para Jesus. Porque senão, ao invés de ser um cristão alegre, está sempre... Aí se você achar outro que também fala de enfermidade, vai ficar os dois conversando sobre enfermidade o dia inteiro. Quantos remédios você toma? Eu tomo 9. Eu também tomo 10. Para que isso? Então, perder de vista essa visão. Tem enfermidade? Vai lá, toma o seu remédio. Deus seja louvado. Ele deu condições de comprar, estou comprando. Não sei quanto tempo eu vou viver, mas eu só vou morrer a hora que chegar a hora. Agora, Timóteo tinha essa dificuldade. O outro que tinha dificuldade, nós vamos ler lá e daí você vai saber quem é Gaio. 3 João, capítulo 1, só tem um capítulo, versículo 1. Quem não é muito familiarizado com a Escritura, tem Joãozão, que é o Evangelho de João. Depois tem 3 Joãozinho. 1 João, 2 João e 3 João. É o 3º João. Capítulo 1, só tem um capítulo. E aí nós temos aí no versículo 1, o presbítero ao amado Gaio. Gaio, a Bíblia não registra se ele tinha 80 anos, ou 70, ou 50, ou 40, mas esse Gaio, o presbítero amava grandemente. Tá? Versículo 2, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Eu desejo, o presbítero está desejando isso a Gaio. E que tenhas, por quê? Porque ele não tinha saúde. Porém, assim como bem vai a tua alma, ou seja, a alma dele tem saúde, mas o físico dele não tem saúde. Então, precisamos entender que a sua alma está bem. Você foi a Jesus, Ele te deu descanso para a alma, mas pode ser que você não esteja bem de saúde. E o fato de eu desejar que você tenha saúde não significa que você tenha saúde. Você pode até orar. Como que Deus lida com isso, eu não sei, gente. Eu só sei que se está escrito isso aqui é para o nosso proveito. Então, o que você está passando, coloque diante do Senhor, agradeça pelo privilégio da vida. Se você tem saúde, significa que você não tem noção de quem passa sem saúde. Encontrei com a senhora ali no Mônaco, e ela também está com a bolsa, fazendo vários exames, enfim. Eu voltei para casa e falei, Senhor amado, e às vezes eu reclamo de algumas coisas. Então, eu digo por mim, eu estou vivendo o melhor momento da minha vida em termos de saúde física, saúde mental, e eu não quero experimentar isso, jamais. Se o Senhor quiser, fazer o quê? Gálatas 4, penúltimo. Gálatas 4. Agora um desafio aí aos pregadores ou aqueles que querem pregar, mas não querem enfrentar problema. Gálatas 4:13. Eu vou ler também. Curiosidade aqui. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho. Lembra, o Evangelho é o poder de Deus. Quando nós lemos Gálatas, gente, não significa que é uma igreja só. Ele está se referindo a
Antioquia da Psídia, Listra, Derbe e Icônio. São as igrejas da Galácia. Tá? Então o livro de Gálatas atinge essas igrejas. Então ele fala: a vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em enfermidade da carne. A primeira vez que ele anuncia o evangelho, ele está enfermo da carne. Ok? Alguém sabe qual era a enfermidade? Então eu vou mostrar, mas só um pouquinho. Versículo 14. E não rejeitastes nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Ele estava passando um momento delicadíssimo. Antes, me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Quando ele passou nessas cidades, que eu quero que você imagina o estado dele, tá? Isso está em Atos capítulo 14. O que aconteceu quando ele foi nessa região aqui? E é a primeira viagem missionária dele, tá? Foi a primeira. Vamos lá, Atos capítulo 14, eu já disse o texto, não? Versículo 19. Vou ter que contextualizar aqui, porque ele está fazendo a viagem missionária, vieram atrás dele os judeus. Por quê? Porque ele começou a pregar aos gentios. Os judeus então vêm, porque não é possível os gentios serem incluídos nisso. E aí o apedrejamento acontece. Versículo 19, pode ler. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Ele foi apedrejado e ele foi dado como morto. Apedrejamento é uma cena, deve ser horrível, nunca vi, mas é sangue pelo corpo, enfim, não sei se acertou o olho, a cabeça, a orelha, eu sei que isso tende a desfigurar a pessoa. Foi dado como morto. No verso 20, mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte, ele foi apedrejado num dia, ele levantou naquele dia, no dia seguinte, ele vai então com Barnabé para Derbe. Derbe é uma das cidades da Galácia. O versículo ainda, os 21 e o 22. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então ele estava passando a tribulação, ele foi apedrejado, mas ele não deixou de anunciar o evangelho. Não é o fato de você estar doente, passando uma enfermidade, que você vai negligenciar aquilo que te libertou, que é a obra da cruz do Calvário. E eu só vou citar aqui, que é o último texto, que está em João 5:24. Na verdade vos digo, que todo aquele que crê em mim, deixa eu lá, senão vou errar aqui. Vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então vamos entender uma coisa, gente. Quando nós começamos, ora, errais por não conhecerdes as Escrituras, às vezes a murmuração, o queixar-se, né, é o fato de que nós não conhecemos. A nossa vida é limitada, nós vamos ter que enfrentar determinadas coisas, nós vamos morrer, não temos como fugir disso, mas o que nós não podemos perder de vista é que em Cristo Jesus nós temos a vida eterna. Não é porque fulano morreu,
ou está passando por uma enfermidade, que não tem a vida, que não é nada disso. Se nós pegarmos todos os exemplos da Escritura, nós temos aqui toda uma base para você andar com segurança, com certeza. E além de tudo isso, eu falei lá do velho homem que se corrompe, né, o homem exterior, mas lá na sequência, no capítulo 5 de Coríntios, ele vai dizer que nós temos um tabernáculo, um lugar preparado no céu. Enfim, esse tempo nosso é de sofrimento, gente, é de tribulação. Se esperamos em Cristo nessa vida, somos os mais miseráveis do que todos os homens. Nós estamos enfrentando aflições todos os dias. E nós precisamos entender que nós somos salvos. O Evangelho nos alcançou. Somos livres. Podemos testemunhar, independente de situações que as pessoas estão passando. Nós temos toda a base na Escritura. Ok? Eu tive essa conversa com o irmão Renato lá atrás, antes de ele falecer. Irmão Renato, como estão as coisas? Quando o câncer deu os primeiros sinais, os papéis, tudo certo, tudo em ordem. Porque, gente, não tem como postergar isso. Nós vamos enfrentar situações e nós precisamos dar exemplo, até mesmo no nível social, que nós cremos no Senhor Deus e vamos deixar tudo em ordem, para a glória de Deus. Tá? Então, é isso. Vamos ficar em pé? Eu preciso me cuidar também, porque quando Abu Shaim envelheceu, ele falou assim, o culto deveria ser de 2 horas. Naquela ocasião eu dizia assim, mas culto de 2 horas, quem que vai aguentar esse velho falando 2 horas? Só que eu também estou chegando na idade que ele tinha, e eu estou começando a falar demais. E ontem eu conversando com o Mateus falou assim, pai, o senhor está falando 1 hora. Eu falei, não é possível, filho. É 1 hora, pai? Não, filho, é 40 minutos só. Não, é 1 hora. Então eu preciso também me cuidar, vai, né? Diminuindo. E não repetir história. Senhor, a tua palavra é linda, é maravilhosa. A tua palavra nos esclarece tanto. Senhor, eu queria que o Senhor, por graça, nos abrisse o entendimento. Para nós termos essa clareza, é um vapor. A nossa vida passa como um conto ligeiro, o casamento, os filhos, os netos, tudo. E nós temos dificuldade, Senhor, em desacelerar, em reconhecer que estamos idosos e que precisamos aquietar, resolver as coisas que precisam resolver, para deixar tudo em ordem. Senhor, dá-nos a percepção de que realmente nós vamos morrer. E vamos estar assim com o Senhor. Assim como o Senhor, após a morte do teu filho, o exaltou, lhe deu um nome que é sobre todo nome, nós também teremos um novo nome. Já temos escrito, fomos selados com teu Espírito. Então, independente de aflições, independente de enfermidades, independente de dores e até mesmo a idade, ensina-nos a te glorificar como o Senhor merece, a olhar para Jesus, a entender, Senhor, que temos sim uma nova Jerusalém, um lugar que o Senhor preparou para nós. Nos ajude a isto, Senhor. Abra nossa visão por misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.